Mundo Afora, direto de Londres, Felipe Killing. Direto então para o Reino Unido para conversar com Felipe Killing, como nós fazemos tradicionalmente neste horário aqui durante o Band News em alta frequência. Felipe Killing de olho em tudo o que acontece no leste europeu, em especial no que aconteceu aqui pelo horário de Brasília, né, Killing? Já no final da noite de ontem, início da madrugada. Tudo bem? Boa tarde, boa noite para você. Boa tarde, Coutinho, Gabi, a todos aí no Brasil. A Europa acordou muito preocupada, né? Porque esse bombardeio à usina nuclear foi de madrugada. E aí a notícia se espalhando por aqui, muita preocupação. E tanto que hoje cedo o diretor da Agência Internacional de Energia Nuclear concedeu uma entrevista coletiva na Áustria, né, na capital da Áustria, Viena. E ele afirmou que 2 funcionários do local foram feridos nesse bombardeio, que foi um prédio de treinamento atingido, um pouco afastado dos reatores, que não houve um vazamento de materiais tóxicos e também não houve um aumento nos níveis nucleares, mas alertou que a situação continua muito tensa, que as coisas podem mudar numa guerra. Ele também afirmou que pretende viajar até o local para fazer uma inspeção e conversar com russos e ucranianos. Mas é o exército russo que toma conta agora dessa usina nuclear. As forças militares tomaram Zaporizhzhia, que é a maior usina da Europa. Foi um incêndio que depois foi controlado, mas o medo era que esse incêndio pudesse causar uma explosão. E se ele causasse uma explosão nesses reatores, segundo o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, a força dessa explosão seria 10 vezes maior do que a tragédia de Chernobyl. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que significaria o fim da Europa. E a Zaporizhzhia é uma usina nuclear construída entre 85 e 89, durante uma Ucrânia que fazia parte da União Soviética. O maior complexo da Europa, nesse estilo, e cerca de 25% de toda a energia que a Ucrânia utiliza sai dessa usina. E ela também é um ponto estratégico nessa guerra, né? Porque você acaba controlando a energia de um país. Vários líderes mundiais condenaram esse ataque. O Boris Johnson disse que essa atitude responsável do exército russo colocou em risco toda a Europa. A França ativou um órgão de segurança de crise nuclear. Estados Unidos e Canadá também condenaram. E a China disse que tanto russos como ucranianos devem trabalhar pela segurança da usina. Mas além dela, há bombardeios e ataques em várias partes da Ucrânia, sobretudo no sul. O exército russo está controlando a energia ucraniana, já tomou conta de outras plantas nucleares, mas cidades portuárias também. Depois de Kherson, a cidade de Mariupol está sofrendo grandes ataques, e o porto de Odessa, também na cidade de Odessa, é um alvo. Então dá para ver aí que os russos estão ganhando cada vez mais terreno pelo sul. Estamos no 9º dia dessa invasão e até agora, infelizmente, sem sinais de um cessar-fogo. Eu imagino, aliás, acho que eu nem imagino, né, Felipe, a preocupação por aí, porque aqui a gente que está longe também foi dormir muito preocupado, porque antes de dormir, eu até falava com o Coutinho sobre isso mais cedo, antes de dormir via a notícia e quando a gente fala de energia nuclear, até pelo histórico de acidentes que a gente conhece e tudo mais, obviamente que todo mundo se assusta, né? Exatamente, é uma preocupação enorme aqui. Hoje o noticiário na Europa só trata dessa crise, evidentemente, mas com foco principal a esse novo capítulo, né? Um ataque numa usina nuclear, tanto que está tendo uma reunião da OTAN, da ONU, líderes mundiais se reunindo e eles falando, olha, a gente não pode colocar usinas nucleares numa guerra. Se tem algum erro, alguma falha de cálculo, é o fim da Europa. A gente pode matar milhões de pessoas, é algo muito complicado. Algumas pessoas defendem que foi uma atitude pontual para mostrar até onde a Rússia está disposta a ir nessa guerra para dar um susto. Já a Rússia fala que são sabotadores ucranianos que colocaram fogo nessa usina. A gente vê uma guerra de retóricas, mas a verdade é que aconteceu um incêndio do lado de reatores nucleares da maior planta nuclear da Europa. Que se acontece uma explosão lá, seria uma tragédia sem precedentes. Sem dúvida nenhuma. Felipe, obrigada. A gente volta a conversar na segunda-feira. Bom fim de semana. Tchau, Felipe. Combinado. Grande abraço. Até segunda.